Esse vídeo é mais um corte do meu Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Cássio Ângelo, como você avalia esse jogo, essa vitória do Marrocos em cima do Brasil, o desempenho de Ramon Menezes e as mudanças, enfim, como que você viu o jogo? Adiel Reis, Estevão Barros, o homem da informação. Um jogo que a gente debateu durante o intervalo que não era um placar justo de 1-0 para Marrocos. O Brasil começou o primeiro tempo muito bem, criou chances, eu acho que o Rony teve 2 no primeiro tempo, o Vinícius Júnior uma, o Rodrigo outra. No entanto, o Brasil não aproveitou. Coloco muito essa questão da ansiedade dos jogadores que estavam estreando hoje com a camisa da seleção, o Rony, o Andrei, e até mesmo jogadores que estavam no grupo da Copa, como o Rodrigo, o Paquetá, queriam decidir logo a jogada, queriam finalizar. E esse erro na tomada de decisão acabou colocando a seleção numa ansiedade maior ainda, porque ia criando as chances, ia passando o tempo e o Brasil não aproveitava. Marrocos teve mérito no gol, porque depois de perder a posse ofensiva, pressionou, o Éder Militão acaba errando, o Marrocos recupera a bola e abre o placar com o Buffon. Daí só dá Brasil. Depois o Marrocos ainda aos 35 minutos tem uma chance, clara. O goleiro Everton faz uma boa defesa. Vem o segundo tempo, o Brasil parece que começa melhor. Os primeiros 19 minutos do Brasil são bons. Nada acima da média, não espetacular, mas muito bom. Daí entrou o Rafael Veiga, buscou a jogada, tentou, se esforçou, mas mais uma vez muito ansioso. Num toque individual do capitão, na nossa modesta opinião aqui, que nós fechamos um consenso do Casemiro, e um jogador espetacular, o Brasil empata o jogo. Mas faltou aquela pressão da equipe brasileira, talento individual, buscar jogada individual, ir para cima. Marrocos, mais uma vez, numa falha ali, o Militão acaba furando de cabeça, faz o segundo gol e sacramenta a vitória. Seleção do Marrocos, muitos erros defensivos, não foi a seleção que a gente viu na Copa. Há que se ressaltar do trabalho do Ramon Menezes, treinador, foi corajoso, terminou o jogo num 4-2-4, mas os erros individuais atrapalharam a todos. O coletivo da seleção brasileira funcionou, eu acho que criou bastante, teve posse de bola, foi uma seleção que foi para cima, mas faltou o talento. Muito mais na transpiração do que na inspiração propriamente. Pro Ramon Menezes, eu acho que valeu aí o experimento, tá na seleção principal, para alguns desses jogadores. No caso do Rafael Veiga, que há muito tempo era pedido, do Rony, não aproveitaram a oportunidade, muito ansiosos. Quem aproveitou bem a oportunidade hoje, eu acho que foi o jovem Ibanez. Mostrou que tem que estar nesse grupo da seleção brasileira. Os demais jogadores, Adiel, seria até injusto a gente avaliar. O Arthur jogou pouco. O Alex Telles, eu acho que não teve muito que mostrar no jogo. O jogo não fluía por aquele lado esquerdo. Muito também porque Marrocos intensificou a dobra de marcação daquele lado para prevenir o ataque do Vinícius Júnior. E o Emerson Royal, jogador voluntarioso, saiu machucado, mas é pouco ainda para um lateral direito da seleção brasileira. Então é isso, meu caro Adiel Reis. Parabéns para Marrocos, que continua fazendo história no futebol depois de uma quarta colocação em Copa do Mundo. Agora vence a seleção pentacampeã mundial, que é a única seleção pentacampeã, a maior vencedora de Copa do Mundo. Estevão Barros, um dia você chegou a imaginar que o Brasil pudesse, assim, perder para Marrocos da maneira que perdeu? Mas principalmente porque o Brasil já foi, assim, alguns anos atrás, se a gente colocasse Brasil e Marrocos, era a expectativa de, no mínimo, 3-0, uma goleada ou um jogo muito superior.
Hoje ele perdeu, pouco efetivo, teve chances, mas não fez, mas Marrocos, um coletivo muito forte, e obviamente um Brasil no início de trabalho, mas está precisando assim, urgentemente de um modelo de jogo diferente, né? De uma reformulação total no pensamento do jogo, porque a gente percebeu que, mesmo com, obviamente, só um jogo, apenas um amistoso, mas continua aquele mesmo jeito que a gente viu na Copa do Mundo. Brasil com posse de bola, Brasil rodando a bola na frente da área, pouca finalização, pouca efetividade. Parece que acabou se tornando um padrão mesmo do Brasil de jogar, que eu acho que, ao meu ver, precisa ser alterado. Não sei você, mas ao meu ver precisa ser alterado, porque posse de bola não é vantagem, o importante é fazer gol. Não sei o que você acha, Estevão Barros. Bom, eu não esperava primeiro que fosse ser um jogo tranquilo para a seleção. A gente comentava no pré-jogo da campanha que o Marrocos fez na Copa, e que hoje era uma equipe mais pronta que o Brasil. O Brasil tá começando um trabalho, o Ramon não vai ficar, então é um período de transição. Então a derrota, apesar de que foi o jogo, acho que o empate seria mais justo, mas a derrota do Brasil não me surpreende pelo que foi o jogo, né? Agora, quanto a essa questão do estilo de jogo, isso é uma questão que acho que o futebol brasileiro como um todo ele tem que tentar entender, porque assim, o Brasil já teve lá atrás uma seleção que atacava, valorizava a posse de bola e era efetiva. Aí em 94 era uma seleção que tinha o total oposto. E aí hoje a gente não sabe mais o que é. Então, tipo, o que é o futebol brasileiro? Eu acho que começa daí. A gente tem que tentar definir o que é. Porque muitas vezes se busca esse padrão, mas ninguém sabe o que é. Eu não acho que o desempenho, o jogo do Brasil na última Copa, olhando o que o Brasil tinha jogado até o jogo da Croácia, eu não acho que tinha sido ruim. Vinha ali fazendo o que tinha que ser feito. E num jogo vacilou tudo. As coisas deram todas erradas. Acho que, enfim, vai chover no molhado e tentar explicar aqui de novo. A gente já discutiu isso no pré-jogo também, por questão técnica, tática, mas eu acho que o jogo de hoje não foi tão ruim, não foi um desastre completo. É um trabalho aí que vai começar e também é um trabalho que já tá natimorto, na verdade, né? Porque ele não vai ter longa duração, então assim, são 2 jogos, é um tapa-buraco, o Brasil vai entrar lá pra cumprir tabela, e aí, a partir do meio do ano, com o novo treinador, acho que a gente já pode cobrar mais essas questões, a gente vai poder entrar mais nesse mérito. Hoje, acho que o Ramon, pelo que apresentou, e pensando aí no Sub-20, ele mostrou que consegue montar um bom time, acho que consegue trabalhar a equipe ofensivamente, consegue, né, mostrou ali que algumas boas jogadas, o Brasil tinha um certo repertório, né, esbarrou na sua ansiedade, no seu nervosismo, perdeu grande chance. No caso do Rony, 2 vezes, depois do Rodrigo, e no segundo tempo mais algumas outras oportunidades. Mas acho que, olhando para os jogadores que o Brasil tem, acho que dá para se fazer uma boa seleção e brigar com França, com Argentina, que são seleções hoje que coletivamente estão melhores, e tem a Alemanha por fora, enfim. Acho que tem um bom grupo aí de seleções num bom nível. O Brasil pode ser uma delas pelo repertório que tem. Claro, precisa acertar a questão, né, do treinador. O Ramon, apesar de ter mostrado algumas virtudes, também mostrou que não é o cara para isso. Caso não venha o Ancelotti, que é o que todo mundo espera, acho que tem que buscar outro nome aí. Não dá para insistir com o Ramon, não. O Ramon pro Sub-20 acho que fez um grande Sul-Americano, deve fazer um grande Mundial também, não sei se vai ganhar, mas pode ser um bom percurso para a carreira dele aí. Pode fazer um grande trabalho no Sub-20, depois quem sabe aí buscar um clube na Série A ou na Série B aí para tentar firmar e quem sabe aí sim daqui a alguns anos chegar, né, na seleção. Mas hoje foi um jogo que o Marrocos, né, conseguiu no primeiro tempo de maneira muito física e muita intensidade neutralizar um pouco o jogo brasileiro. O Brasil, por ter falta de entrosamento também, não conseguia sair muito disso, tentava muito na técnica dos seus jogadores, na qualidade individual.
e criou as oportunidades, mas o Marrocos não conseguiu aproveitar a única que teve, o Brasil não aproveitou as que teve. No segundo tempo o Bono falhou e o Marrocos também aproveitou a falha da defesa brasileira. Aliás, nos 2 gols, falha do Militão ali e o Marrocos fez o resultado. Então acho que não é cenário de terra arrasada, pelo contrário, acho que o Brasil, olhando para frente, tem uma boa perspectiva. A questão do jogo de hoje é do jogo, acho que faz parte. O Marrocos é uma boa equipe, jogava em casa também, acho que isso não afetava tanto, mas acho que o ambiente não foi tão hostil à seleção brasileira. Mas talvez para os jogadores do Marrocos isso afetava, de vamos ganhar, vamos para cima, tratar o jogo com maior importância. Então, para o contexto atual, acho que dá para dizer que não é um resultado surpreendente. Agora, acho que daqui a 3 anos, uma véspera de Copa, se o Brasil joga com o Marrocos e perde, aí sim, aí acho que a gente tem que ficar com o alerta ligado. Mas hoje eu entendo e acho que, pelo contexto, é até o esperado, Diego. Isso aí, senhores. Foi uma partida atípica, mas a derrota já era esperada. Acho que, assim, para o início de trabalho foi uma partida boa. O Brasil tinha uma base e o Ramon Menezes fez a convocação que ele achava que fosse certo. Algumas coisas eu não entendi ali, mas enfim, como o Estevão falou, é um trabalho de transição, não vai ser ele o cara da seleção e também espera-se que não, né? Por fim, acho que o próximo treinador que vier para a seleção vai pegar uma seleção assim com uma base, vai pegar uma seleção jovem, uma seleção com várias possibilidades de diversos padrões de jogo, inclusive com variações táticas muito assim fortes, opcionais, e se souber montar, vai montar uma potência e a gente pode de fato voltar a ser campeão do mundo. Falando especificamente do jogo de hoje, o Brasil perdeu por falta de efetividade, por falta de calma, muita ansiedade, como o Cássio disse, mas do jogo, é normal. Acho que o Brasil acabou se pilhando demais. Esses jogadores remanescentes da Copa do Mundo acabaram ficando mais pilhados ali, entraram na pilha, reclamaram da arbitragem, não se concentraram no jogo. Coisa da partida. O Marrocos fez seu estilo, obviamente não foi o Marrocos da Copa do Mundo, mas foi uma seleção que se defendeu muito bem, usou estratégias. Teve momentos assim que parecia que o Brasil estava superior e foi, principalmente na saída de bola. Mas foi 2-1 o jogo para o Marrocos e eles mereceram a vitória no final. Acho que toda vitória é merecida, e essa foi principalmente pela efetividade que o Marrocos teve. Teve chances e fez, o Brasil teve e não fez. Também grande parte disso foi pelo goleiro Bono, que fez uma defesa assim, monumental naquela finalização do Rodrigo, momento que o Brasil estava melhor no jogo. E esse é um detalhe importante. Nas 2 vezes que o Brasil estava melhor no jogo, foram os momentos em que o Marrocos fez os gols. Então isso também mostrou que o Marrocos, quando precisa, consegue fazer o seu jogo fluir e é ofensivo. Então é isso, vamos esperar quem vai assumir a seleção para a gente ter uma análise melhor, não é não, Estevão, não é não, Cássio? Mas para esse momento... Cabeça, né? Não, acho que não. Se for o Barbieri, a gente pode pedir. Não, o Ancelotti empata com a França aqui no primeiro amistoso, o Estevão Barros, ele vai querer que o cara vá embora também. Sim, vou pedir o cara tanto. Né? Bom, se ele colocar o Pedro Raul para bater pênalti, aí é sacanagem. Não. Aí é insanidade, Diego, desculpa. Eu concordo. Bom, mas vamos às notas aqui. Nós temos aqui todos os jogadores que participaram, né? Os 11 titulares, mais os 5 que entraram aí. Nós vamos avaliar 1 a 1 aí, notas de 0 a 10, e aqui vai ter a média final. Acho que você... Peraí, que o cara que não tá vendo aí, agora sim. Tá na tela da transmissão. Vamos ter aqui as notas, então, começando pelo Adiel, Cássio, depois eu, e aí a média final aqui, vocês, vai ser calculada pelo Excel, Cássio, pode ficar tranquilo. Adiel, começando, alguém tem que puxar, tá? Nota do Everton. Para o Everton, tomou 2 gols, então, para mim, nota 7,5, porque ele fez uma grande defesa, então acho que ele passou na média para mim, viu? 7 pro Everton. 7 também? 7. Não teve culpa nos 2 gols.
botei 7,5, hein? Ah, tá, beleza. Tem que ser um desgraçado pra vírgula, né? Não, mas na verdade, eu vou dizer que a nota do Everton foi 6,5, Estevão Barros, porque apesar dele não ter tido culpa nos 2 gols, fez sim uma grande defesa e um 6,5 ajuda ele a passar de ano. Ok, A média tá beleza ali, cara. 6,5. Eu vou de 7 no Everton. Acho que ele não teve culpa nos gols, fez uma boa. Se bem que 7 é muito também, né, velho? Um goleiro que tomou 2 gols, cara. Eu vou de 6, então vou baixar um ponto aí. Aí já quebrou a média também. Você aí que achou que ia cair numa live pós-jogo da seleção, você está aprendendo a fazer fórmulas. Como montar uma planilha no Excel em 5 minutos com Estevão Barros, Cássio Ângelo e Ediel Reis, viu? Bem armadores. Aqui não é só futebol. Eu só não tá aqui o 6666. Depois eu tenho que cortar aqui os decimais, mas fica para a próxima live aí. Emerson Royal, Adiel Reis. 6, cravado. Eu anotei aqui 6,5, não, mas eu vou reduzir para 6. Fez uma partida Isso é aquele Royal. Professor malvado, né? Que foi atrás ali de uns erros de ortografia. Pra descontar ponto. Emerson Cássio Royal, Ângelo. jogador voluntarioso, mas infelizmente o nível técnico dos laterais da seleção brasileira, conforme passados os anos, vai caindo muito. Também nós tivemos aí Cafu, né? Que subiu muito o nível. Vou dar um 5 pro Emerson Royal. Pela entrega dele em campo. 5. Cara, eu vou de 4,5, velho. Achei ele discreto no jogo, lutou, mas também não ofereceu a opção. Aliás, os 2 laterais da seleção eu achei que foram ali na mesma. Pouco contribuíram ofensivamente. E, né, defensivamente também não tiveram. Tiveram ali cumprindo suas funções, mas ofensivamente achei que foi pouco. Então, 4,5 aí pro Emerson Royal. Chegamos a ele, o pai do ano. O que você ia falar, Diel? Perdão. Não, jogador tímido dentro de campo. Exatamente. Esse time do Brasil hoje parecia um adolescente, né? Ansioso e tímido. Então. Melhor definição. Bom, Éder Militão, pai do ano, Adiel Reis. Sua nota. 6. Rapaz. Cássio Ângelo. Com ressalvas, poderia ser 1,5. Quer fazer uma explicação aí? Vou me fazer repetitivo do que eu disse lá no prêmio Paulo Duarte. Era o jogador que era líder técnico nessa defesa. Pela temporada que ele faz no Real Madrid. Pela Copa do Mundo que ele fez. Então, um jogador abaixo da expectativa e abaixo do nível técnico do jogo. Acompanho o Adiel Reis. Eu dou 3 mesmo só em respeito, porque se fosse a nota real era 1. É isso. 3. Pois Depois sou eu que persigo os jogadores. Cara, eu vou de... Putz, difícil assim. Eu vou de 2. Qual é a média dele que ficou aí, hein, cara? 2 e uns quebrados aí. Tá bem, rapaz, tá bem. Ibanez, Adiel Reis. 9. Vou dar 9 pro Ibanez. Fez uma boa partida, firme, e quando precisou fazer falta de cartão amarelo, fez falta de cartão amarelo. Não teve vergonha de bater, viu? Eu acho que zagueiro bom tem que ser assim. E não tô puxando sardinha, não. Esse cara é um bom zagueiro, viu? E eu não me surpreenderia se ele estiver nas próximas listas de convocados da seleção brasileira. 9. Acompanho. Que isso? Oh, perdão. Vai lá, Cássio. Acompanho o que o Adiel Reis falou. O zagueiro seguro, zagueiro firme, soube fazer a pauta técnica. Trocou ali. Teve que jogar por 2 também, que o Militão estava um pouco inseguro no jogo, depois dos erros. Mas eu acho que no jogo de hoje ninguém foi 9, não, Adiel Reis. 8 pro Ibanez. Tá bom, dê a sua nota, pô. Somos 3 aí, não tem problema, fica tranquilo.
Eu vou acompanhar o Cássio, vou de 8 também. Pra mim foi o melhor jogador do Brasil. Apesar dos dois gols, os dois gols não recaem sobre ele. Acho que foram ambos pelo lado do Militão ali, 2 falhas. Então, o Ibanez se mostrou um bom nome e provavelmente vai fazer parte aí desse ciclo, sendo titular ou não, porque acho que temos outros bons nomes aí. O Bremer pode crescer, o Gabriel Magalhães também. E também tem os do Sub-20 também, que eu não vou lembrar o nome, mas que podem surgir aí e se tornar grandes zagueiros. Então, 8 pro Ibanez. Marquinhos, ainda tem o Marquinhos, verdade, Cássio, bem lembrado. E Alex Telles agora, lateral esquerdo, Adiel Reis. Alex Telles eu coloquei 5 pela timidez, viu? 4 pontos pela participação, a minha média é 4 pontos pela participação e 1 ponto pelo esforço. Então, 5 aí, com esse rapaz aí. Tem muito o que falar dele, não. Ele não entregou nada, não fez nada, participou. Então, 5 pontos. Cássio Ângelo. Muito também pela marcação que estava em cima do Vinícius Júnior, que era um jogador que era para ele dialogar ali do lado esquerdo do campo. Mas confesso que o Alex Telles muito tímido na partida. E ele era um jogador que deveria ter aproveitado melhor essa oportunidade. Porque as 2 laterais da seleção brasileira estão sendo muito questionadas desde a última Copa. Ninguém consegue se firmar. Acho que não apareceu, como o Adiel bem falou. Vou dar um 4 pro nosso querido Alex Telles. Alex Telles. Eu vou de 4,5. Eu vou repetir a nota do Emerson Royal. Pelo mesmo, pra mim, a partida dos 2 laterais do Brasil hoje tiveram o mesmo desempenho. Os 2 jogadores foram apáticos, não apareceram, foram tímidos, pouco contribuíram. Eles estavam ali, como bem disse o Adiel, não federam e nem cheiraram, né? Que dá pra resumir assim, dessa forma grosseira. 4,5 a média do rapaz aí, né? É o segundo pior até o momento, apenas à frente do Militão, pai do ano. Chegamos ao vai chegar o Paquetá. Chegamos ao Casemiro, capitão. Adiel Reis. 9,5, viu? Acho que como capitão ele jogou bem, fez ali o que tinha que fazer, cumpriu a função, foi o líder na hora que precisou liderar, bateu na hora que precisou bater, fez o gol. Então, pelo gol, ele cresceu mais 1,5 ponto aqui na minha avaliação. Então, 9,5 e é o jogador que mais pontuou aqui para mim. Cássio Ângelo. Concordo com o Adiel. O que o Casemiro foi o líder. Não falo só pela braçadeira que carregava, não, mas sim pela técnica. Um jogador acima da média na seleção brasileira. E pelo gol, Estevão Barros, 8,5. Melhor em campo, na minha opinião. Da seleção brasileira, claro. Eu vou de 9 pro Casemiro. Pra mim, foi de todos esses jogadores que, né, do ciclo antigo que se mantém na seleção, ele foi o mais tranquilo, até pela experiência, né? Foi o que melhor desempenhou também, fez o gol e pra mim foi o principais jogadores aí da seleção, ao lado do Ibanez, mas pra mim o Casemiro, pelo gol, tá um pouco à frente. Então vou dar um 9 pro Casemiro, a média dele final é 9. Vamos agora ao Deus do futebol, Andrei. Eu quero, antes, Adiel Reis, a gente já pode marcar aqui um 10, aliás, a gente já pode marcar aqui um 10 pra você, ou você quer fazer uma avaliação a respeito dele? Andrei tem mais potencial para jogar do que ele jogou na seleção brasileira. Técnica ele tem, a gente viu. Sim, é chato falar isso do Andrei, mas ele sentiu o peso da camisa. Sentiu. Errou passe. Não foi essa tragédia toda que a gente viu aí pela internet. Eu acho que é muito mais por ser um jogador do Vasco. Eu vi pela Band, viu? Não foi pela internet, não. Pela Band. Por ter 18 anos, por ser jogador do Vasco, por pegar e ser logo titular da seleção. Não entendo por que essa perseguição gratuita ao jovem Andrei. Mas teve bons momentos dentro de campo.
Teve uma roubada de bola ali que ele fez, poderia ter saído mais cedo, o primeiro gol de Marrocos. Errou muitos passes, caiu naquele time da ansiedade. Nota 5 pro Andrei. Que isso? Por essa. Além, hein? Cobrou o menino ao vivo. Adiel Reis. 4 pela participação, viu? Alguns jogadores, assim, ele foi superior a alguns jogadores, obviamente, mas pela expectativa que foi criada, né, principalmente por ser um jogador de 18 anos, já ganhar titularidade, se esperava mais dele, não vou mentir. E pelo que se viu, não é só questão de sentir a partida, ele sentiu a convocação total, viu? Ele, assim, dos jogadores assim que foram colocados, ele foi o que mais teve chance de fazer o gol também, mas assim, foi o que mais tocou na bola e o que mais errou. Então, para mim, 4 pela participação. Não é uma crítica específica a ele, eu acho que todo o ambiente acabou causando isso, né? O Andrei estava nervoso como titular, pressão, muitas críticas também, eu acho que ele foi afetado por isso, mas 4 é a minha nota, viu? Só para complementar, até o momento pessoal da vida do Andrei. Transferência pro Chelsea, 1 mês depois. Pode ser isso. Ter que voltar a jogar no Vasco é complicado mesmo. Campeão sul-americano sub-20, melhor jogador da competição. E aí, 1 mês depois, isso tudo aconteceu em 3 meses da vida do Andrei, de janeiro para cá. E 1 mês depois já é titular da seleção brasileira com a camisa 8. Ano passado ele estava jogando uma Série B pelo Vasco e janeiro, fevereiro e março a vida dele se transformou completamente. Eu acho que hoje ele sentiu o jogo. Hoje, né? Uhum. Vai lá, Estevam. Olha, eu vou de 4,5. Eu tô usando esse critério aí com jogadores que eu achei apagado na partida e o Andrei foi mais um deles. Acho que. Eu confesso que também não acompanhei muito o futebol do Andrei ano passado, né, no time do Vasco. Esse ano ele fez um grande Sul-Americano Sub-20, foi o principal jogador do Brasil. A gente fez a partida, o primeiro clássico com Vasco e Flamengo, né, pela Taça Guanabara ainda. Ele foi muito bem naquele jogo. Gostei muito do que eu vi, mas hoje de fato eu achei ele apagado também, não, sem brilho, não conseguiu ser aquele jogador do Sul-Americano Sub-20 e também do Vasco, né? Acho que pedir também para ele ser jogador do Sul-Americano Sub-20 é um pouco demais por todo o contexto desse jogo. É o primeiro jogo com a camisa da seleção, mas achei ele apagado hoje, pouco inspirado. Tentou, errou bastante, mas acho que é um jogador que, para esse ciclo, o Brasil pode contar com ele. Acho que vai contar, ele pode ser importante, viu? Adiel e Cássio. Então eu vou 4,5 pro Andrei, e essa é a média dele aí, 4,5. Agora chegamos a ele. Paquetá. Adiel Reis. 2. Tava com o cabelo bem arrumado, acho que ele colocou bem a camisa da seleção. Sim, arrumou bem o meião ali. E na hora da substituição ele correu para a direção correta, que era para sair logo. Essa é a definição. Fez rápido também, né? Mostrou o de atleticismo ali. Sim. Sabia que a placa era o número dele, sabia qual era o número dele. Então, parabéns ao Paquetá. 2. Cássio Ângelo. O Adiel resumiu bem os melhores momentos do Paquetá no jogo. Quer dizer, resumiu não. O Adiel nominou e elencou todos os melhores momentos do Paquetá no jogo. 3. Olha, o Paquetá hoje realmente entender a presença dele durante aí. No momento ele saiu do jogo aqui, eu vou até buscar para ter mais embasamento na minha crítica. Eu gosto de criticar com embasamento. Ele ficou 85 minutos em campo. Eu queria entender o que justificou isso, porque assim, com 45, já uma hora que eu abri o Twitter aqui para ver o que as pessoas estavam comentando, ver de repente alguma crítica, algo interessante que estava rolando no jogo. E tinha um comentário do Neto dizendo o seguinte: até minha mãe rouba uma bola do Paquetá. O Neto disse isso na transmissão da Band. Então, de fato, o Paquetá hoje foi tenebroso. Eu vou dar um. Fala isso da mãe dele, né, cara? Ainda da mãe dele. Eu vou dar um aqui pro Paquetá, porque realmente foi difícil. Triste a situação do menino. Agora vamos a Rodrigo. Média do Paquetá? Vou com 2.
Rodrigo, camisa 10 da seleção, centroavante, fez uma partida, não vou dizer nem apagada, eu acho que nem acendeu para apagar, né? Mas eu vou colocar aqui 5,5 para o Rodrigo, porque ele teve aquela finalização no momento que estava empatado, que o Brasil poderia ter virado a partida, seria outro jogo, a gente estaria falando dele aqui como um bom jogador. Então eu vou colocar aqui 5,5, porque ele se esforçou, ele tentou cumprir a função que foi dada a ele, né, de centroavante. Enquanto teve em campo, ele, pelo esforço, 4 pela participação e 1,5 pelo esforço, então 5,5. Cássio. O que eu vou falar pro Rodrigo vai valer para os outros 3 centroavantes. Estava ansioso, queria pegar a bola, queria ir rápido pro gol, queria definir de qualquer jeito, queria logo fazer o seu gol. Sentiu o peso da camisa. Qual era a camisa que ele carregava hoje nas costas, Adiel Reis? 10. Uma camisa muito pesada pro Rodrigo. E ele sentiu. 3. Que isso. Eu vou dar um 5 pro Rodrigo. Acho que ele foi abaixo também, mas foi uns jogadores ali do ataque que tentou, finalizou, não fez o gol, tava nervoso. Podia ter né, tranquilizado a situação fazendo gol, mas tava muito ansioso. Acho que foi abaixo. Não vejo ele. Pra mim ele não foi tão ruim assim, mas não foi bem também. Então eu vou na média aqui, eu vou num 5. Vinícius Júnior. Tudo bem, vamos lá. O Vini Júnior era o principal jogador da seleção brasileira, o jogador que o treinador do Marrocos colocou ele como marcação principal, colocou 2 jogadores para cima dele. Então, no individual, esquece. Não houve nada do Vinícius Júnior, ele tentou, correu, foi triatleta, né? Nadou, não fez nada. Então, pela participação, 4 pontos e 2 pontos, 1 ponto a mais do que o Rodrigo, mas meio ponto só, mas fica com 6 aí pro Vini Júnior. Cássio Ângelo. Pelo esforço, 4 pontos pro Vinícius Júnior. Mas mérito também da forte marcação de Marrocos. Encaixotou bem ele. E também erro ali do Ramon Menezes, que se tivesse sacado o Paquetá mais cedo, quem sabe algum outro jogador. Antes do início da partida. Poderia até ter buscado alguém para dialogar mais ali com o Vinícius Júnior e abrir espaço. Porque é uma questão até matemática. Se 2 estavam marcando o Vinícius Júnior, logo ia sobrar o espaço para alguém entrar. Então, não pode recair a culpa sobre ele, mas que ele estava hoje apagado, estava. 4. 4, eu vou também manter o 5 aqui pro Vini Júnior, pelo mesmo motivo, também achei apagado na partida, não gostei da partida do Vini, não, acho que, aliás, o ataque inteiro brasileiro, achei que foi abaixo hoje, nervoso, ansioso, desperdiçaram a chance, então, eu achei que o Vini Júnior ficou muito sozinho, mas aí também nem é culpa dele, é uma questão tática ali, o Paquetá inexistiu. Mas, de qualquer forma, o Vini também não foi tão efetivo como foi na Copa do Mundo, por exemplo. Então eu vou de 5. Agora, Rony Rústico. Adiel Reis. Rony Rústico. Perdeu chance. Teve a chance de abrir o placar no primeiro tempo, mas eu vou colocar aqui 4,5 porque ele teve a chance, tá? O meu parâmetro é 4 pela participação, ou ele perde, que nem alguns jogadores fizeram, ou ele ganha mais 1 ponto. Então 4,5 aí, porque ele teve a chance e chutou lá na casa do cacete. Cássio. Nota para quem nem devia ter ido para a seleção. Que não é o melhor momento do Rony. Não é demérito ao Rony, não, mas eu acho que tem jogadores num momento melhor do que ele. Tem um Pedro, como a gente falou, Gabriel Jesus, o próprio Martinelli, mas como ele estava lá, o Rony ele tem o mérito de ter buscado o jogo. O Rony foi o jogador da seleção brasileira que mais criou oportunidades desse campo. Mas como eu falei lá no comentário do Rodrigo, o comentário do Rodrigo ia servir para todos. Estava ansioso, queria mostrar serviço, pegava a bola e queria definir logo, de qualquer jeito. Então, o nosso querido Rony Rústico 3.
O Rony, eu acho que eu vou... Cacete, velho. Eu tô com dificuldade aqui. Eu acho que eu vou manter... Não sei, cara. Eu quero manter o 5, mas ao mesmo tempo ele perdeu a chance. Eu acho que vou acompanhar o Adiel no 4,5. Porque... pelas chances que ele perdeu. Mas, de fato, ele foi um jogador que tentou, apareceu, mas... Né, errou as 2 finalizações ali. Ele podia ter passado também no lance do gol. Enfim, ele tentou, se esforçou, mas foi o Rony, né? Acho que é isso. Agora vamos de Rafael Veiga. Adiel. Para todos esses que entraram e não federam nem cheiraram, Estevão, você pode colocar 4, viu? Adiel, a gente pode fazer um acordo para alguns jogadores aqui, que eu acho que seria injusto até a gente avaliar. O Arthur, colocar traço para ele. Eu também acho. Se vocês estiverem de acordo. O Rafael Veiga, não. Vocês concordam também que traço? Eu acho que ele entrou faltando 5 minutos para acabar e teve mais 5 de acréscimo. Então, eu determinei, né? Participação 4. Para mim, coloquei 4. Ou você adiciona ou você perde. Para mim, eu coloquei 4 e... Porque eu acho sim, se te dar uma nota baixa pro Arthur, acho maldade, cara, de verdade. O cara entrou, jogou 2 minutos, eu contei aqui no ponteiro do relógio. O Rafael Veiga, eu vou acompanhar o Adiel, mas eu vou dar 5 para ele. Só para ver se ele consegue passar aí de ano. Eu vou de 4. Não vou não. Não vou de 4. Não vou, não. O Rafael Veiga. Ainda bem que eu fui rápido aqui, não percebi, não. Acho que ele fala que vai pro Rafael Veiga, né? Eu vou não. Não vou, não. Vamos fechar então nota 4 pro Rafael Veiga. O Rafael Veiga vai receber uma nota 4 aqui. Pronto. Vai mudar também, Cássio? Vou, nota 4. Anthony, o Anthony, cara. Enfim, Adiel, vai lá. 4, participação. É aquele professor que dá 4 pela participação pro cara que não fez absolutamente porra nenhuma, né? Cássio. Acompanha o relator. Cara, eu achei que o Anthony entrou mal, velho. Foi? Não sei, é que eu também espero do Anthony, né? Ele é um bom jogador. A temporada do United dele também não é a melhor, mas eu achei que ele entrou mal. Foi pouco efetivo também, não conseguiu mudar. Eu vou com a nota 3 aqui pro nosso querido. Ou então, 2,5, vai, pronto. Agora o Vitor Roque. 4. Participou. Foi pegar água pro professor, então 4. Cássio. Vitor Roque. Difícil avaliar porque ele já entrou quando o jogo estava taticamente muito bagunçado já por parte da seleção brasileira. Se eu não me engano, ele já entra... Não, vou me corrigir. Ele entra faltando poucos minutos pro primeiro gol de empate da seleção brasileira, né? Sim. Ele teve ali bastante tempo para mostrar serviço, mas ele caiu numa seleção totalmente atípica do que vai ser. Vou dar 5 pro Vitor Roque porque é um bom jogador, mas sentiu também o peso da camisa. Bom, eu não... Acho que foi discreto também, né, cara? Eu vou acompanhar o Adiel nessa aí. Participação, valeu. Agora chegamos ao Yuri Alberto. Traço. Eu também acho que não dá... Não merece avaliação, não. Não. Entrou faltando futebol. Desculpa, entrou faltando poucos minutos para acabar. Entrou com 40 minutos já do segundo tempo. O Brasil numa pressão desgraçada. Seria injusto. Então, Yuri Alberto sem nota. Agora, eu não coloquei aqui, mas só para fazer um improviso. Ramon Menezes, senhores.
Pelo que começou o jogo, Estevão Barros, deu para ver aqui que o Adiel tá pensando, eu vou me antecipar. Pelo que começou o jogo, gostei da ideia tática do Ramon Menezes. Foi uma seleção que buscava o jogo, uma seleção ofensiva. Esbarrou muito no material humano hoje, mas falhas do Ramon hoje. Demorou para mexer. Nos 5 minutos finais, acho que ele bagunçou muito o time taticamente. Prejudicou mesmo o Brasil buscar o empate. E essas organizações táticas, muitas vezes, eu acho que ele abriu mão cedo demais. Nota 3, Ramon. 3 pro Ramon. Ramon Menezes começou mal, mexeu mal e assim, perdeu o jogo, né? Sim. Eu vou dar 3 pro Ramon Menezes aí também. Mas também não pode se cobrar muito dele, né? Ele tá aí tá fazendo bico. Então. Fazendo bico. Tá estagiando, né? É. Dá pra botar no currículo, né? Já treinou a seleção brasileira. Sim. Perdeu pro Marrocos, mas treinou a seleção. Teve a chance de treinar Yuri Alberto, olha que coisa. Olha, eu vou acompanhar os senhores e vou colocar um 3 pro Ramon também. Assim ele fica com 3 de média. Ou seja, foi mal pra caralho, né? Parabéns, Ramon, excelente desempenho. Agora... Não vai de 4, né? Não. Agora, notas da partida, Gel Reis, o que você achou do jogo como um todo? De repente, algum destaque aí que você queira? O que você, de repente, achei aquele laser legal, o que você aí considera aí? Eu gostei porque foi realizado em Tanger, né? Me lembra uma piada muito divertida. Mas, partida legal. Quem diria que nós iríamos estar falando aqui que o Brasil perdeu pro Marrocos, mas perdeu pro Marrocos. Então, foi histórico. 7,5 para a partida, tá? Vou dar 7,5 para a partida, porque é o seguinte, a partida estava na Band, estava na internet, primeira partida do Meia Amadores, primeira live com pós-jogo de 1 hora, pós-jogo de 1 hora, pré-jogo de 1 hora, conteúdo excelente aqui, troféu Paulo Duarte, então 5 pela partida, mais 2,5 de acréscimo por uma live maravilhosa aqui. Então, 7,5 no conteúdo total. Ok. 7,5, Cássio Ângelo. Seu Estevão Barros, o senhor tem horas aí? 10 horas. Cara, 10 horas da noite, eu não vi essa live passar com o material que a gente fez de pré-jogo. É um debate bem legal que nós tivemos lá no começo. A partida foi interessante. As duas equipes criando chance lado a lado, a gente nem viu a partida passar. Jogo bom é assim, não é jogo que a gente precisa arrastar. E um pré-jogo. Nota 7 para a partida, mais 2, como o Adiel coloca aí de ponderação, nota 9. 9, eu vou com 8. Acho que foi uma... Só para ficar a média 8. Exatamente. O 8 uns quebrados. O Adiel colocou 7,5. Tinha que ser alguém para quebrar. O Adiel foi um jogo muito interessante no primeiro tempo. No segundo achei que caiu um pouco, principalmente o Marrocos já se sentiu fisicamente. O Brasil tentava ali, mas também muito na base da vontade, nem tanto da técnica, da tática. E acho que foi um jogo interessante pra gente ver algumas novidades, né? E jogadores que atuam no Brasil, por exemplo, e foram convocados pela primeira vez. Apesar da derrota e apesar do desempenho do segundo tempo, acho que vale 8 aí pelo nosso esforço também. Grande live que nós fizemos hoje, então 8, média final 8,17. Com isso, fica aqui o pior da partida, na nossa opinião, e pela matemática, foi o Lucas Paquetá, que teve uma média 2. Militão foi o segundo pior. E o melhor foi o Casemiro, teve 9 na média. O Ibanez acompanha ele com 8,33. A respeito da premiação de hoje, porque nós temos 2 prêmios para entregar aqui na partida. Primeiro é o prêmio Jobson, prêmio de craque da partida. E depois é o prêmio Paulo Duarte. Alô, Paulo Duarte! Eu não sei onde está a seleção de Togo para o pior jogador da partida.
Então, se vocês têm aí seus dois nomes, eu gostaria de saber. Adiel Reis, quem foi o craque e quem foi o Paulo Duarte? Quem foi o Jobson e quem foi o Paulo Duarte? Eu vou começar, obviamente, pelo Pode craque da dizer partida. que a parte do Jobson, eu não estava nessa reunião, tá? O Paulo Duarte, eu ainda avoco o corpo, mas o Jobson eu não participei. Sabe, eu vou surpreender os senhores, eu acho que não também, né? Mas Buffal é um grande jogador, foi o grande jogador da partida. O lance do primeiro gol ali, ele tocou e abriu para receber. Teve falha assim de um jogador da seleção brasileira? Teve, mas foi grande mérito dele, fez jogadas individuais. É um jogador marrento, tem a ginga, não tem a habilidade do futebol brasileiro, mas ele, assim, compensa essa falta de gingado com entrega dentro de campo. Ele sabe marcar bem, apoia bem. Então, o meu voto é pro Buffal, camisa 17 da equipe do Marrocos. E o Paulo Duarte? Vamos fazer um Paulo por um. Duarte. Vamos fazer um por um. Tá, então Paulo beleza. Duarte Então vai lá, Cássio. Paulo Duarte. Vou acompanhar o Adiel Reis aí no Buffal. Confesso, Adiel Reis, que eu vou falar de você porque foi difícil hoje achar um craque nessa partida. Um jogo de muita transpiração e pouca inspiração. Mas a gente tem sempre que premiar o gol, na minha modesta opinião. E o gol do Buffal foi um gol de mérito. Porque a seleção de Marrocos perde a bola, faz o perde, pressiona rápido. E o Buffal, com muita categoria, bateu a bola para o fundo do barbante. Então, voto Buffal, que é o craque da partida, por lógica, que já são 2 votos. Podia ter discordado. Você podia ter discordado dele, né? Porque meu voto tem valor, então foda-se. Eu vou votar em outro só pra fazer questão aqui de não ficar essa máfia do Buffal aqui. Eu vou votar no. Máfia do Buffal seria um bom time de várzea, hein? É difícil, né? Achar um craque. Tá complicado. Eu ia escolher outro aqui, mas tá difícil realmente. Eu vou votar no Ibanhas, só pra discordar dos senhores aí. Eu queria mudar meu voto, mas eu vou continuar no Buffal porque ele fez o gol. Ah, ele lembrou do Ibanez agora. Mas com menção honrosa aí ao Ibanez, tá? Eu vou votar no Buffal pelo gol. E o Paulo Duarte, senhores? Posso? Bom. Pode? Vai lá, Cássio. Pode ir lá, Cássio. Éder Militão, jogador que eu esperava muito. Era para ser a referência dessa defesa, o jogador mais experiente a nível de Europa, a nível de seleção. Fez uma boa Copa do Mundo, mas hoje entregou os 2 gols. Para mim, o Éder Militão foi o Paulo Duarte da partida. Eu vou esperar o voto do Estevão. Então, eu acho que o Militão falhou e fez uma partida ruim, mas eu vou colocar outro nome aqui na pauta, só para deixar o Adiel decidir. Mas é um cara ruim também, não vai ser forçar não, que foi o Paquetá. Eu acho que... Vocês viram o Paquetá em campo? Não, mas o problema foi que, só para discordar do seu voto, Adiel, o problema foi que a gente viu o Militão em campo, né? O Militão foi mal, mas acho que o Paquetá também nesse meio campo foi peça nula, né? Então eu vou de Paquetá. Aí o Adiel fica obrigado a escolher um dos 2 para... Sim, obrigado, Cássio. Vamos deixar essa bomba aí na mão dele. Não tem bomba não. Meu voto era no Paquetá desde o início, tá? Ele conseguiu, assim, desaparecer num jogo em que o Brasil teve muito espaço no meio-campo para trabalhar jogadas e, assim, sumiu dentro de campo, conseguiu furar uma bola ali horrorosa, então toques errados. Ele não marcou bem e não apoiou bem. Então ele foi constante. Então meu voto é no Lucas Paquetá, Paulo Duarte da partida. Viu? Isso me faz uma pergunta, senhores, que é o seguinte: Paquetá tava em campo? Nossa. Puta que pariu. E não dá nem pra falar, lá vem o Marrocos, né? Porque já acabou o jogo, cara. Esse é o ruim de fazer um pré-jogo, né, cara? Pós-jogo, perdão.